A paz do Senhor. Deus abençoe vocês que estão chegando. Lavínia, Jade, Nassamara, Paulinho, Gal. Paz seja com vocês em nome de Jesus. Que bom que vocês estão aí. Mariluze, a paz do Senhor. Eita glória. Jaqueline, paz do Senhor. Paz. Márcio Vidal. Aline, sejam bem-vindos. A paz, lindo. Gabriel. A paz, Felipe. Tô com saudade de você, Felipe. Augusto. A paz, Aline. Deus abençoe vocês. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Estamos caminhando com Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério. Em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Família Vidal ligada. É isso aí. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão, Pai Josivan, me guiará. Vamos adorando o nome do Senhor. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Lavínia, envia o link dessa live pra Estela, por favor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e a minha fé será mais firme, Senhor, em sua presença. Lavínia, envia o link da live no WhatsApp de Estela, por favor. Eu esqueci de avisar ela que a live começou. Amém, Deus abençoe você que tá aí ligadinho, não saia daí. Que você possa gerar aí na sua casa, no lugar onde você tá, esse ambiente de adoração, de louvor, de glória. Que você possa ligar o seu pensamento no trono da graça, na presença de Deus. Eu creio que Deus está aqui no meu quarto, creio que Deus está aí na sua casa, na sua sala, no seu quarto. Você só precisa ligar o seu coração e oferecer a Ele o seu louvor. Esse culto é culto jovem, que você possa oferecer ao Senhor o seu culto da melhor maneira nessa hora. Júlia acabou de entrar, a paz do Senhor, Júlia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Adão, seja bem-vindo, Adão. Seja bem-vindo. Deus abençoe vocês que já chegaram aí. Que a graça de Deus seja com vocês. Vocês que participaram aí do período de oração das 6 às 6:30. Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus encha o coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. É bom ver vocês aqui na live. E Samara tá fazendo aí a lista de presença para saber quem é que tá participando do culto, para ver quem veio. Que você possa abrir seu coração. Eu vou fixar aqui o texto da ministração de hoje. Oi, Josivan. Tássila acabou de entrar. A paz do Senhor, Tássila. Que vocês possam gerar expectativas no coração de vocês daquilo que Deus fará no nosso meio. Amém, amém. Vamos adorar. Vamos bendizer o nome do nosso Pai, do nosso Deus. Não tô vendo Rejane ainda, não vi Thaís, não vi Lia. Dani deve estar assistindo aí junto com o Márcio e os meninos. Não tô vendo Janderson, Matheus, Nívia. Paz, Tássila. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Não tô vendo Daniela aí. Tá faltando gente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o WhatsApp no computador pra dar mais um grito lá no grupo. E você que tá aí, que Deus possa encher o seu coração de paz, de alegria, de graça. Aleluia. Vocês podem enviar aí, ó, por esse aviãozinho que tem na tela de vocês. Vocês podem enviar essa live para um amigo. Ismael tá aí, muito bem. Iraide, não sei se já chegou, se tá em casa, se ainda tá viajando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém, Lavínia. Deus te abençoe. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Vamos aqui cantar mais uma canção. Fiquem na intercessão para a live não ficar travando. Alana, muito bem. Caroline Luiz, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe, Caroline. Ainda tem bomba, né? Acho que ainda é São João, não sei ao certo. Então, se vocês ouvirem aí barulho de bomba, não estranhem. A Iraide tá viajando e a internet lá não é boa. Amém. A live vai ficar aí salva depois. Quando
ela puder assistir, ela assiste. Bom te ver, Alana, na live. Vou cantar o Nardo. Vou tentar. Que você que tá precisando de cura, você que tá precisando ser alcançado por Deus na sua alma, ou no seu corpo físico, no seu coração, na sua mente, você que precisa receber cura, que você creia que o nosso Deus é Jeová Rafá, aquele que cura. Sobre os cansados, o cachorro já começou a latir, né? Sobrecarregados, sobre os aflitos e amargurados, sobre os enfermos, feridos de alma, faz descer o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, sobre os que choram, os abandonados, sobre o cativo, sobre o solitário, sobre o fracassado, o dilacerado, faz descer o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, pra tirar a dor, pra fechar o corte, pra banhar a alma, fazer do fraco forte, o nardo que exala, pra tirar o cheiro da morte, faz descer o nardo, o nardo, o nardo, 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 o nardo, aleluia. Pedro, seja bem-vindo. Meu tio Bira entrou aí, eu vi. Aleluia. Vou cantar mais uma canção. Não tô vendo a Regiane.
Tá faltando muita gente nessa live, viu? Vou tentar cantar uma música que eu não ensaiei, que eu não sei a letra, mas eu vou tentar. Suzana, seja bem-vinda, Suzana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite. Amém, Luzi. Vamos lá. Não sei se eu devo arriscar a cantar essa música. Não sei se eu devo, não sei se eu não devo. Arali. Carlos Micael. Micael tem Instagram, é? Poxa. Vou arriscar, eu vou arriscar. Toda dor é por enquanto, todo fim tem um começo. Teu deserto tem propósito, Deus está te construindo. Toda pergunta tem resposta, pra cada noite tem um amanhecer. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Não vai terminar assim. Pode parecer difícil, mas não é o fim. Não vai terminar assim. Deus está te vendo aí. Não vai terminar, não vai terminar assim. Não vai terminar, não vai terminar assim. Não desista de sonhar. Os seus sonhos Deus vai realizar. Não pare de acreditar que do amanhã Deus vai cuidar. Que do amanhã Deus vai cuidar. Não desista de sonhar. Aleluia. Pega aí sua Bíblia e lá e no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Eu fixei esse comentário aqui, mas sumiu. Senhor, socorro. Mateus 14. Mateus 14, no verso 22. Mateus 14, 22. Quem for achando vai dizendo amém. Eita glória! Mateus 14, 22. 14, 22. Jesus anda sobre as águas. Jesus e Pedro, né? Nosso irmão Pedrão. Mateus 14, 22. Quem achou diz amém. Vou colocar o fone. Fiquei com a mão doendo de ficar tocando essas notas com pestana. Só Jesus na causa. Mateus 14, verso 22.
Aleluia! Mateus 14, verso 22. Podemos ler? Mateus 14, verso 22. Eu vou ler na versão que eu tenho lido sempre, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Continue com seu coração, seu pensamento ligado em Deus. Não deixe nada te distrair agora. Não saia da live. Essa é a parte mais importante, essa é a melhor parte. A parte de sermos alimentados por essa palavra. Pela presença do nosso Pai, do nosso Deus. Abra os seus ouvidos, os seus olhos espirituais para aquilo que Deus tem a falar, para aquilo que Deus tem a dizer. E assim, Mateus 14, verso 22 diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Aí Jesus disse: Venha. Respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: Socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram a Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Vamos lá. Abra bem os seus ouvidos, preste bem atenção nessa palavra. O verso 22 diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco. Logo depois de quê, Ariel? Se você for ler o capítulo 14, primeiro vai estar falando sobre a morte de João Batista. E depois está falando sobre quando Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão. E depois desses eventos, depois da morte de João Batista, depois da multiplicação dos pães, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco, E vamos prestar bastante atenção nisso. Jesus deu uma ordem, uma instrução. Jesus deu uma orientação a eles. Subam no barco e vão para o outro lado. Vão para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Jesus estava despedindo a multidão que tinha sido alimentada e disse aos discípulos: entrem no barco e vão para o lado oeste do lago. Vão para o outro lado. E Jesus deu essa ordem, essa orientação, uma mudança. Jesus mandou eles fazerem uma passagem. Jesus mandou eles saírem daquele lugar. E interessante que quando nós seguimos os comandos de Jesus e obedecemos a sua palavra e tomamos essa direção de mudar de lugar, de sair do lugar, de um lugar ir para o outro, na maioria das vezes a gente não considera que no meio do caminho talvez haja uma pequena tempestade. No meio do caminho talvez nos ocorra algum problema, alguma situação. E Jesus mandou eles entrarem no barco, mas Jesus não foi com eles, Jesus ficou. Jesus subiu no monte e foi orar sozinho, é isso que o texto diz. Os discípulos entraram no barco e foram sem Jesus. Mas eles foram em obediência ao que Jesus tinha falado,
E aqui a gente já começa a entender e a enxergar a importância de você ouvir a voz de comando de Jesus e obedecer. Eu fico imaginando como seria se aqueles discípulos tivessem decidido por conta própria ir para o outro lado. O que teria acontecido a eles se eles não tivessem ido debaixo da direção de Jesus? É como se Jesus estivesse dizendo assim: vão lá porque eu estou mandando. Vão, eu não vou, mas eu estou cuidando de vocês. Vocês estão debaixo da minha proteção. Jesus não deixou eles à própria sorte. Jesus mandou eles irem, mas Jesus deu a ordem e Jesus sabia que eles estavam indo sozinhos e Jesus iria cuidar deles, né? Eles não tomaram a atitude de mudança, de mudar de lugar por conta própria. Eles mudaram porque Jesus deu a ordem. E aqui eu quero chamar a sua atenção que às vezes nós decidimos tomar atitudes como essas, nós decidimos mudar coisas nas nossas vidas, nós decidimos ir para outros lugares sem que Jesus tenha mandado. E sabe que se Jesus tendo mandado os discípulos irem, eles encontraram uma tempestade no meio do caminho, o que é que pode acontecer na vida de alguém que decide tudo por conta própria, né? E eu quero chamar a sua atenção para isso. Não mude de lugar. Não saia do lugar. Não faça nada se Jesus não estiver mandando você fazer. Só faça aquilo que Jesus mandar você fazer. É aquela coisa que a gente diz assim, se foi Deus que mandou, ele garante, sabe? Se foi Jesus quem falou, assim como Jesus entrou no barco de Simão Pedro para pregar e eles tinham pescado a noite toda e não tinham pego nenhum peixe, e Jesus disse a ele: lancem as redes desse lado, e aí Simão vai dizer assim, segundo a sua palavra eu vou lançar, ou seja, é o Senhor que está falando, Jesus, então eu vou fazer porque o Senhor está falando e o Senhor garante a sua fala. Então, se Jesus não mandou você sair do lugar, não saia. Agora, se ele mandou você ir para o outro lado, vá. Se Jesus deu a ordem, entre no barco e vão para o lado oeste, ele falou com os discípulos. Se Jesus falou com você, faça o que ele falou. E o verso 23 diz que depois de mandar o povo embora, Jesus subiu em um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou de noite, Jesus estava ali, sozinho. Jesus precisava viver aquele momento de oração sem os discípulos por perto. Sabe quando existem momentos na vida da gente em que a gente precisa se afastar por um pouco? Eu quero falar nessa palavra não só sobre o fato de que Pedro andou sobre as águas. Existem muitas coisas aqui que a gente precisa considerar. E uma delas é o fato de que Jesus precisou ficar sozinho naquele momento para orar. O texto enfatiza 2 vezes que Jesus subiu ao monte para orar sozinho e quando chegou a noite ele estava ali sozinho. Não tinha ninguém, não tinha nenhuma pessoa com Jesus, ele estava só. E existem momentos na vida da gente em que nós precisamos fazer isso. Nos afastar um pouco, nos retirar, nos reservar para viver um tempo de oração, de intimidade, de secreto com Deus. Existem coisas das quais as pessoas não podem participar junto com você. Existem coisas que são só entre você e Deus. E isso é algo fundamental. Isso fala sobre relacionamento com Deus, isso fala sobre secreto, isso fala sobre intimidade, isso fala sobre como Jesus nos deixou exemplo de como é importante ter uma vida de oração. Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Jesus não foi para o monte porque ele queria simplesmente ficar longe dos discípulos. Ele precisava orar naquele momento. E orar sozinho. E isso aqui é algo assim precioso demais nas nossas vidas. Existem coisas que ficarão só entre você e Deus. E nesse caso você precisa desse tempo sozinho com Ele. Nesse caso você precisa desse tempo a sós em oração. E a gente sempre prega sobre isso, né? Essa é a vida do crente. Ler a palavra, internalizar, praticar, orar porque a oração é o seu diálogo, é a sua conversa com Deus. Não existe crente sem oração. Crente precisa orar.
você crente, eu crente que estou aqui falando e você crente que está me ouvindo, nós precisamos ter uma vida de oração e aqui Jesus está nos deixando esse exemplo maravilhoso. Jesus subiu ao monte e ele foi orar sozinho. E às vezes a gente quer estar muito no meio das pessoas o tempo inteiro, né? No meio da multidão, vamos dizer assim. E todo crente precisa ter o seu tempo de secreto. Todo crente que tem um relacionamento com Deus precisa saber que existe uma parte do seu dia, existe uma parte do seu tempo em que ele precisa se reservar para orar a Deus, para se relacionar com o seu Criador, com o seu Pai, né? Ali, o tempo de oração é valioso e precioso e é vital para nós. Amém? E aí, Jesus estava ali, já era noite, estava sozinho, e o verso 24 diz que naquele momento o barco já estava no meio do lago, né? Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e seguirem para o lado oeste, e naquele ponto em que Jesus estava orando sozinho, o barco já estava lá no meio do lago. Já era madrugada, entre as 3 e as 6 horas, né? As ondas batiam com força contra o barco e Jesus foi até lá. Eu não sei se quando aquela tempestade começou, se no coração daqueles discípulos houve um questionamento do tipo, poxa, Jesus mandou a gente entrar nesse barco, ficou lá, nós viemos sem ele, e agora uma tempestade está acontecendo e nós estamos aqui no meio do mar sozinhos, sem Jesus. É comum que no meio da dificuldade, da adversidade, a gente considere que Jesus nos deixou, ou que ele não está nos vendo, ou que ele nos deixou sozinhos no meio desse mar de problemas, no meio desse mar de dificuldades, de situações. E como todo pregador fala, eu não sei como você está agora, nem o que você está vivendo nesse momento. Se talvez você está num momento como esses discípulos, no meio de um mar, e você não esperava pela tempestade, porque eu imagino que quando eles entraram naquele barco e seguiram caminho ali, eles não esperavam. Ninguém espera, né, que vai acontecer uma tempestade. Você não acorda e levanta da cama e pensa, acho que hoje vai ter uma tempestade no meio do meu dia. Ninguém pensa assim. Pelo menos eu acho que não. A gente sempre espera que o dia seja maravilhoso. E talvez eles tenham questionado, não sei, o texto não diz, que eles estavam ali sozinhos, obedeceram o que Jesus tinha dito. Jesus mandou eles entrarem no barco, atravessarem para o outro lado, e agora eles estavam no meio de uma tempestade, sem Jesus, e Jesus estava orando, e o texto não diz, mas talvez Deus tenha dito a Jesus naquele momento que possivelmente ia acontecer uma tempestade e que ele precisava se retirar para interceder pelos discípulos, para orar por eles. E sabe que a palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, aos profetas. E eu imagino e eu consigo crer que Deus sempre nos dá alerta. E aqui fica a importância de nós termos uma vida de oração. Provavelmente, enquanto Jesus estava ali sozinho orando, Deus falou com ele sobre o fato de que os discípulos estavam lá no meio do lago, passando por aquele momento de turbulência, né, pela tempestade. Enquanto nós estamos orando, nos relacionando com Deus, no secreto, Deus nos revela muitas coisas. E se você quiser conhecer os segredos de Deus, se eu quiser saber sobre as coisas que porventura poderão acontecer, né, eu preciso me relacionar com Ele. Deus fala comigo, Deus fala com você através da palavra, através de um louvor, inclusive através do tempo em que você passa orando a sós. Jesus, certa vez, falando sobre a oração, ele disse, quando você orar, entre no seu quarto, tranque a porta e ore ao seu pai em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Essa palavra não é para dizer que você só deve orar em secreto com a porta trancada, não. É que existe esse tempo em que você precisa ter essa intimidade. Né? O quarto fala sobre intimidade. O quarto é a parte mais íntima da casa. E era isso que Jesus estava querendo dizer quando ele disse essa palavra. Nós precisamos ter uma vida de oração.
Enquanto você está orando, Deus vai te revelar coisas, Deus vai falar coisas ao seu coração, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar direção, Deus vai te falar sobre pessoas que estão precisando de oração, que estão em apuros. Jesus foi socorrer os discípulos. E nós precisamos observar isso. Jesus estava orando. Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Os discípulos seguiram em meio ao mar para o lugar que Jesus tinha mandado. Jesus foi orar. Jesus não foi dormir, Jesus não foi passear, Jesus não foi gastar o tempo, Jesus foi orar. E na oração, eu creio, não está escrito aqui, e Deus falou com Jesus que os discípulos estavam passando por uma tempestade. Não está escrito, mas eu posso crer que enquanto Jesus estava orando, Deus falou com ele e mostrou a situação que os discípulos estavam vivendo. Verso 25 diz que já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Jesus foi até o lugar onde os discípulos estavam. E o medo, o pavor diante da situação no coração deles era tão grande que eles acharam que era um fantasma. Acho que naquele momento de desespero eles se esqueceram que Jesus tinha ficado lá, né? Jesus tinha ficado lá e que Jesus não tinha deixado eles. Eles disseram assim, é um fantasma, e gritaram de medo. Aí Jesus disse, calma, não tenham medo, não sou eu. Tenham coragem, sou eu, não tenho medo. E aí Pedrão, nosso irmão, foi e disse assim, se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá andando em cima da água. E eu sei que muitas vezes a gente olhou para essa palavra julgando Pedro, dizendo assim, poxa vida, era Jesus que estava dizendo ali, sou eu, não tenho medo. E Pedro ainda vai dizer assim, se é o Senhor. Pedro queria uma prova porque ele não cria em Jesus. Eu imagino que não era por isso. O momento era de temor, tava todo mundo assustado. Agora você pensa, né, um monte de homem dentro do barco, morrendo de medo, achando que era um fantasma, né, na hora do medo. Todo mundo fica desestruturado, né? Até os homens. E a gente costuma ter a imagem de um... A gente olha para um homem e a gente pensa assim, eu estou vendo a coragem e a força personificada. Um homem não tem medo de nada. E aqui diante dessa palavra a gente consegue ver que isso não existe, né? Eles acharam que era um fantasma. E Pedro queria se certificar se era mesmo Jesus. Eu não vou aqui dizer que Pedro errou nisso. Não. Talvez eu tivesse uma atitude ainda pior do que a dele, né? Jesus ali, andando sobre as águas, dizendo, sou eu. Pedro disse, então, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí. Deixa eu andar sobre as águas também. O problema para os discípulos naquele barco no meio do mar, naquele momento, eram justamente as águas, né? E a gente consegue ver aqui de uma forma gloriosa que Jesus estava sobre o problema. Jesus estava sobre as águas. O verso 23, o 24 diz que o barco estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco. As águas estavam agitadas, o mar estava revolto, mas Jesus estava como? Jesus estava sobre as águas. Jesus estava sobre as águas. Jesus estava no lugar dele, sabe? Não mergulhado, não abaixo. Isso fala sobre domínio, isso fala sobre controle, isso fala sobre o fato de que Deus está no controle, de que Jesus estava ali sobre as águas, ou seja, Jesus tinha o controle da situação. O medo no coração dos discípulos fala sobre a humanidade. Jesus ainda diz, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Como se Jesus estivesse dizendo assim, se fosse um fantasma, tudo bem vocês estarem com medo, mas não é um fantasma, sou eu, Jesus. Sou eu, Jesus. E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer a você, não tenha medo. No meio dessa situação que você possa estar enfrentando, no meio da dificuldade que você possa estar encontrando nesse mar da vida, não tenha medo, porque é Jesus quem está aí sobre as águas falando com você. Talvez você esteja achando estranho algo que está acontecendo.
Talvez você esteja vendo a solução e esteja achando que não, acho que não. A solução estava ali diante deles, Jesus, mas eles acharam que era um fantasma por causa do medo que estava no coração deles, por causa do pavor, por causa do medo de morrer no meio daquele mar. Né? Vamos falar assim abertamente. Era um barco no meio do mar, as ondas batiam com força contra o barco. E o que é que eles iam fazer no meio daquilo tudo? Se o barco virasse, o que é que ia acontecer com eles? Acho que uma série de coisas passou ali na cabeça deles e isso acontece com a gente. Quando a gente está diante do problema, a gente visualiza uma série de possibilidades, na maioria das vezes negativas. A gente começa a considerar, acho que tudo vai dar errado, acho que agora a minha vida vai fracassar, acho que agora eu perco tudo. E Jesus chegou ali sobre as águas para dizer, não tenha medo não. Sou eu, Jesus, que estou vindo aqui na sua direção. Sabe, no meio desse mar, nessa situação ou problema que você possa estar enfrentando. Estou olhando aqui a hora. Já são 8h12, meu Deus. No meio dessa situação que você possa estar enfrentando, Jesus está indo em sua direção. O texto diz que Jesus foi até lá. Sabe, não importa onde você se encontre no meio desse problema, eu quero dizer a você, Jesus vai até lá. Jesus vai até aí onde você está. Onde o mar está revolto, onde os problemas estão assolando você, sabe? Balançando o seu barco de um lado para o outro. Jesus vai até lá. E aí Pedro disse ao Senhor mesmo, deixa eu ir aí. Aí Jesus disse, venha Pedro. E ele saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. E isso aqui é maravilhoso porque nós precisamos aprender uma lição aqui. A gente olha muito para o fato de que Pedro começou a submergir porque ele teve medo, né? Quando ele viu os ventos fortes, quando ele sentiu a força do vento, o texto vai dizer, ele ficou com medo e começou a afundar. Mas note que Pedro saiu do barco e foi em direção a Jesus. Primeiro, eles acharam que era um fantasma. Então eu imagino que agora ele já não achava mais que era um fantasma, porque se fosse eu não ia sair do barco para ir em direção ao fantasma. Eu ia sair do barco, ia sair correndo dali, né? Ia em outra direção, mas não. Pedro foi em direção a Jesus, sabe? E ele sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então ele gritou, socorro, Senhor. Se ele tivesse ido em outra direção, a quem ele ia pedir socorro, né? E acho isso aqui glorioso demais. Sabe, nós precisamos aprender uma lição com isso aqui. Pedro afundou por causa do medo. Isso fala sobre a humanidade, sabe? Sobre o fato de que, apesar da nossa fé, nós somos seres humanos e em algum momento a gente duvida. Não é bom que a gente duvide, não é bom que a dúvida permaneça no nosso coração, nós precisamos crer. Mas quando o medo encheu o coração dele, ele começou a afundar, ele pôde clamar por socorro. Afinal de contas, quem estava ali era Jesus. Eu olho para esse texto e vejo que tudo parecia desfavorável. Eles estavam no meio do mar, as ondas batiam contra o barco, eles estavam com medo. Jesus apareceu, eles acharam que era um fantasma. Pedro quis tirar a prova dos 9. Deixa eu saber mesmo se é Jesus. Se é Jesus, então deixa eu ir aí. Deixa eu andar sobre as águas também. Deixa eu fazer o que o Senhor está fazendo, Jesus. Ele foi, só que ele se distraiu com o problema. E sabe que os problemas tiram o nosso foco. Pedro perdeu o foco, foi por isso que ele começou a afundar. E se eu presto muita atenção no problema, eu perco o foco. Qual é o foco? Jesus. E quem é Jesus? A solução do problema. Os problemas tendem a tirar o foco de todos nós, sabe? Isso não é um mal só seu. Isso é um mal comum a todos. Todos nós, em meio ao problema, perdemos o foco se nós começamos a dar muito crédito, a dar muita atenção a ele. E que a gente consiga aprender com essa palavra essa lição. Em meio aos problemas, eu preciso manter o meu foco em Jesus. Pedro saiu do barco e foi em direção a Jesus, mas ele perdeu o foco no meio do caminho. Não perca o foco. Não olhe tanto para o problema. Não olhe para a força do vento, sabe? Quando sentiu a força do vento, ficou com medo.
Se você, sendo um humano, sendo uma pessoa, olhar para o problema, geralmente a gente vai sempre considerar que o problema é maior do que a gente. E isso vai nos causar medo. E o medo nos faz perder o foco. E eu preciso entender com essa palavra. Eu preciso manter os meus olhos em Jesus. Eu preciso manter o foco. Foco, sabe? Eu preciso manter os meus passos em direção a Jesus. E quando ele começou a afundar, o que foi que ele fez? Ele gritou: socorro, Senhor. E o que foi que Jesus fez? O texto diz aqui: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Por que você duvidou? Sabe que a dúvida nos faz afundar. Sabe quando Deus fala conosco? Quando Deus traz uma palavra ao nosso coração? Quando Deus nos faz uma promessa? Quando Deus diz isso vai acontecer? Se você duvida, você afunda. Mas eu quero te dizer, sabe, diante dessa palavra, que nem mesmo a dúvida te fazendo afundar, isso significa que você vai fracassar. Sabe por quê? Jesus não saiu dali. Pedro pôde gritar por socorro e Jesus imediatamente estendeu a mão. Ainda que por um curto momento você duvide, Jesus vai estar ali para te socorrer. Jesus vai estar ali para estender a mão quando você começar a afundar. E eu sei que talvez a maioria de nós esteja vendo tudo isso que está acontecendo como um mar agitado, revolto, que está nos causando medo, pavor. Mas sabe, eu quero te dizer, quem está sobre as águas não é um fantasma, é Jesus. Jesus está vindo em sua direção. E em meio aos problemas, em meio às dificuldades, não perca o foco. Não deixe a dúvida fazer você afundar. Não deixe a dúvida tirar você do sobrenatural. Pedro saiu do barco e viveu um momento de glória e sobrenatural andando sobre as águas, sabe? Acho que eu posso dizer que naquele instante, Pedro estava no mesmo nível que Jesus. Sobre as águas. Sobrenatural. Sobre o natural. O natural era que ele afundasse de fato. Mas ele pôde viver aqueles alguns passos de glória e de sobrenatural. Mesmo que ele tenha afundado, ninguém pôde, imagino eu, tirar de Pedro a experiência gloriosa que ele viveu de ter andado sobre as águas. E por mais que ele tenha parecido louco e até irreverente em dizer a Jesus: se é o Senhor mesmo, então deixa eu ir aí. Pedro viveu um momento de glória. Pedro viveu um momento de glória que está registrado aqui na história. E nós pregamos desde sempre sobre isso. E eu quero dizer isso a você. A adversidade, a tempestade, talvez seja um meio que Deus possa estar usando para te fazer viver um momento de glória. Talvez seja a sua oportunidade de andar sobre as águas, de andar sobre o problema, de mostrar para o problema que o controle está em Jesus e que esse Jesus pode te colocar em cima, sobre o problema, sobre a adversidade, sobre a tempestade. Essa é uma palavra para trazer esperança ao meu coração e ao seu. Essa é uma palavra para lhe dizer: ainda que haja uma tempestade, Jesus não perdeu o controle. Jesus não te deixou sozinho. Jesus não te abandonou. Jesus não abandonou aqueles discípulos. Jesus foi ao encontro deles quando ele ficou sabendo que eles estavam vivendo um problema. Jesus não nos deixa. Jesus não nos abandona. Nenhuma tempestade é tão forte quanto o nosso Jesus, quanto o nosso Deus. Eu espero que você reavive a sua esperança dentro do seu coração. E falar a você que tudo vai mudar e ficar bem em algum momento é uma repetição de algo que tem sido dito sempre. Mas eu não posso vir aqui e dizer a você que vai dar tudo errado. Se eu disser isso, o que é que você vai fazer da sua vida e o que é que eu vou fazer da minha?
Essa não é a nossa verdade. A verdade é que o problema pode até estar acontecendo, mas Jesus está sobre ele. E se Jesus está sobre ele, é isso que nos importa. O que nos importa é saber que Jesus está dominando e governando sobre todas as coisas e que ele não perdeu o poder, não perdeu o lugar. O verso 32 diz que, então, os dois subiram no barco, os dois, Pedro e Jesus, e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram a Jesus, dizendo de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Rejane, late is better than ever. Antes tarde do que nunca. Eles subiram no barco juntos. E os discípulos adoraram a Jesus, sabe? Jesus resgatou Pedro. Eu compartilhei um áudio com vocês nessa madrugada. E eu lembro que eu dizia no áudio que Jesus é a mão que se estende para nos socorrer. Como a mão que se estendeu para socorrer Pedro, quando ele começou a submergir. E ainda que a dúvida encha o seu coração e te faça afundar, Jesus estará ali para socorrer você quando você clamar. Se Pedro pediu socorro é porque ele passou a crer. Você não pede ajuda se você não considera que aquele a quem você está pedindo ajuda pode te ajudar. Pedro pediu socorro e ele disse, socorro, Senhor. Veja como isso é interessante. Pedro não disse socorro, fantasma. Ele disse socorro, Senhor. Era Jesus ali, ele já tinha reconhecido. Socorro, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão, sabe? Quando você estiver em apuros, em dificuldade, pode pedir socorro ao seu Senhor. E ele vai te socorrer imediatamente. É isso que essa palavra está dizendo. Tenha fé, enche o seu coração de esperança, sabe? Creia contra a esperança, que a esperança natural. A esperança não é a última que morre, a sua esperança é Jesus. O sofrimento produz paciência, e a paciência produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a esperança não nos engana, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. A esperança em Deus não nos engana. Não nos engana. Eu sei que na hora, no cara a cara com o problema, as nossas atitudes são diferentes daquelas que nós estamos dizendo agora. Mas essa é uma palavra para nos fazer lembrar. Jesus sempre estará lá para nos socorrer. Não vi que você avisou no WhatsApp, Regiane. Me desculpe. Mas é isso. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa madrugada, lá quando eu compartilhei o áudio com vocês. E creia, vamos crer. Receber ordens de Jesus, viver a mudança, inclui certa dificuldade no meio do caminho. Eles foram para o outro lado. E eles viveram a manifestação da glória. Então eu quero deixar aqui com você essa palavra e te dizer que Deus te abençoe mais em nome de Jesus. Que bom que você participou dessa live. Na próxima semana, a pastora nos deu a orientação de fazer a live através do Google Meet, através de um aplicativo. Então, eu vou orientar vocês sobre isso. Só um minutinho, gente. Oi! Já vou. Manhã tá aqui me gritando que chegou do trabalho e a porta tá trancada. Eu vou orientar vocês como nós faremos isso lá pelo grupo. Eu vou fazer um teste amanhã, é feriado, eu vou estar em casa. Vou fazer um teste. Espera aí que eu já vou abrir. Tenha fé. E eu vou orientar vocês de como vai ser, porque é importante, a pastora falou algo que é importante. Eu preciso ver a cara de vocês. Porque aqui na live, se você entra e se você sai, eu não sei quem está entrando e quem está saindo, quem está aí de fato assistindo. Então eu preciso olhar vocês. Então, Google Meet. Procurem já aí o aplicativo, procurem se informar na internet.
nós vamos fazer as próximas lives assim, tá certo? Beijo, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz. Deixa eu ir abrir aqui a porta que manhã tá desesperada.